Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Vai, passando. Tô até estranhando essa animação demais. Passando. Hoje nós vamos bater muita boca aqui, porque eu tenho muita coisa pra falar, viu? Falar muito mal de chefes de equipes, então os fãs que se preparem. Já estou pronta também pro meu cancelamento vir. Eu tomei o meu calmante, então tô bem tranquila. Não tô nem um pouco calma, viu? Apesar de ter coisas assim que não dá pra entrar assim dentro do GP da Áustria, né? Acho que não foi nem tanto dentro das pistas, mas fora delas. Inclusive, já vamos iniciar aqui nosso podcast falando a respeito disso, que é, a gente sempre enfatiza aqui, a gente sempre fala aqui, as mulheres, todo mundo deve ser respeitado, mas as mulheres, elas têm a tendência de serem extremamente desrespeitadas dentro do esporte, não só por diminuírem a gente, achar que a gente gosta do esporte por outros motivos, mas agora a gente perceber que se você torce para uma equipe ou deixa de torcer para alguém, isso também vira motivo para que as pessoas achem justo agir de má fé com você, achem justo cometerem crimes contra você e contra a sua pessoa. Diversos assédios aconteceram no GP da Áustria e isso não vai passar despercebido. Já está na maioria das mídias, mas a gente quer enfatizar mais uma vez que isso é totalmente inadmissível, é repugnante, é nojento, é uma coisa assim que deixa a gente com o estômago revirado, porque é horrível ter que ler situações como a da menina que teve o seu vestido levantado por torcer para Mercedes, porque simplesmente ela torcia pelo Hamilton, e aí os fãs de outra equipe acharam que o melhor era puni-la, levantar o vestido dela, assediar ela ali, coisa que é assim, é inadmissível, gente. É inaceitável. Não só de pensar a gente já fica... Como vários outros relatos, né? Tem até uma thread no Twitter, que eu acho que se vocês já derem uma buscadinha dá para encontrar, de vários relatos de várias pessoas, não só mulheres, relatando vários tipos de preconceito, abuso, enfim. Homofobia, diversas coisas, assim, coisas bizarras, sabe? Bizarras que fazem o circuito se tornar feio. Assim, não tenho o que comentar, é dizer que isso é inaceitável, que a gente espera que a FIA tome outras providências, além de só escrever uma notinha falando que é inadmissível e que é inaceitável, que providências mais sérias sejam tomadas a respeito disso, não só para o circuito da Áustria, mas para diversos circuitos. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre os assédios que aconteceram ano passado em Interlagos, então é isso, é atitudes serem tomadas, só falar não adianta. Isso. E aí eu acho que agora a gente pode começar falando sobre o GP da Áustria, que foi uma semana, assim, um final de semana bem diferente, movimentado e diferente, porque a gente teve quali, sprint e corrida, que apesar de, tipo assim, a gente já está acostumado, entre aspas, com a sprint, eu sempre estranho pra caramba, porque eu fico com ansiedade a 1000. Né? Apesar de que as sprints quase nem sempre entregam aquilo que promete. Apesar de não prometerem nada a não ser Interlagos. Sim, gente. Gente, eu vou ser bem sincera. Eu achei que de tudo que aconteceu no final de semana, a sprint foi o que menos foi assim animado, agitado, sei lá. Eu achei bem sem graça, pra ser sincera. Até hoje, a única sprint que eu realmente gostei foi Interlagos. Eu gostei, assim, dessa sprint. Não foi tipo, oh meu Deus, uau. Mas eu gostei. Eu achei interessante. Então, vamos começar falando da classificação? Sim, a classificação que ocorreu na sexta-feira, né? A gente só teve um TL e depois, logo depois, foi a qualificação. Então, Lance Stroll, Pierre e o Yuki foram os primeiros a ir para a pista. Assim como o Lando, que praticamente não andou no treino livre, né? Todo mundo, por conta dos problemas no motor. O Lando teve problema no motor. E aí a McLaren trocou o motor dele, mas ela trocou por uma versão usada, né? No começo da temporada. Por isso que o Lando não teve uma punição. Ele usou a unidade de potência antiga. Logo no começo, muitas voltas foram canceladas, inclusive uma polêmica aqui nesse GP, né? Que várias voltas foram canceladas por conta dos limites de pista. Ainda mais se a gente for considerar que somente teve um treino livre para os pilotos ali meio que, né, se acostumar com a pista. Então foi bem complicado. O Max e o Sainz tiveram voltas canceladas e durante um tempo o Lewis chegou a assumir a liderança, né? O Ricciardo ficou em
16º lugar, e aí ele ficou fora, assim como o Stroll usou o Latifi e o Vettel, que ficou em último, com a volta eliminada no fim das contas após fazer o 17º tempo, né? Os dias da Aston Martin seguem cada vez mais dramáticos. Assim como o Ricardo. Do lado do Vettel, principalmente, porque esse GP foi só Ladeira abaixo. Tristeza, dor e depressão. Coitado do Vettel. Ele tá precisando de um gás, de um pódio, mas aquele carro da Aston Martin tá difícil, viu? Ai, não, gente, sério. É muita brincadeira com a cara do Vettel. Coitado, não merece uma coisa dessa. Não venham dizer que ele não é bom piloto, porque ele é sim um bom piloto, mas tem coisas, né, que... Igual o Ricciardo. Assim, eu tô preocupada com o Ricciardo. Eu ainda tenho muito que falar sobre isso, viu? Porque a McLaren realmente está me surpreendendo. É muito fácil sair e falar que o piloto não está agradando em tal aspecto da equipe, mas a equipe também tem que entregar coisas para que o piloto agrade, né? O Ricardo está já há 2 corridas sem o DRS funcionar, então com certeza ele vai ter uma diferença no desempenho dele em relação ao companheiro de equipe. E é uma coisa que, pelo visto, Zac Brown ainda não entendeu e ainda não resolveu. Eu vou abster meus comentários para a corrida, que tenho muita coisa para falar. E aí, assim, eu prefiro guardar minhas teorias para mim. As teorias, assim, do Ricciardo que eu tô guardando para mim, mas eu tô começando a achar que é real. Zac Brown, mas enfim. todo meu nível de paciência. E aí, no pro Q2, né, dando continuidade de voltas deletadas, tivemos o Tsunoda, mas enquanto isso, o Albon conseguia colocar a Williams, né, toda repaginada, no 8º lugar e tentava se colocar, de fato, na luta para ir pro Q3. Assim como os 2 carros da Haas, né, que apareciam em 6º e 7º lugar, com Mick Schumacher na frente de Kevin Magnussen. Mick Schumacher esse GP, viu? Gente, não sei, viu? Mick Schumacher, depois que os pontos dele tá atacado, atacaram um pincher que tem dentro dele. Virou uma máquina de querer consistência. Minha gente, soltaram a besta da jaula, porque o homem... Exatamente. No começo do ano, assim, ele teve uma performance um pouco difícil, né, se a gente for considerar. Inclusive, ele demorou para conseguir os pontos, mas quando conseguiu, aparentemente agora é só o que ele vai conseguir fazer. Ele vem mostrando aí um desempenho, digamos que até melhor do que o seu companheiro de equipe, né? Eu seria um pouco mais reservada contra isso. Eu acho que nesse momento, passado 2 GPs que eles estão, tipo, o Mick tá conseguindo com os pontos, ele tá bem, assim, em evidência em relação, pelo menos eu, na minha opinião, ao que ele faz, o que ele teve capacidade de mostrar até agora com o carro também, que tem, né, suas várias limitações, mas eu tô esperando os próximos GPs para poder dar uma opinião, assim, sabe, sem peso na consciência, de voltar e falar assim, nossa, não. Eu acho que o Mick tá mostrando um desempenho bem melhor em relação ao Magnussen nos últimos 2 GPs. E aí, né, vamos falar, dando continuado do Q2, né? O que deu, então? Bom, os eliminados terminaram por ser o Gasly, o Albon, o Bottas, o Tsunoda e o Norris, né? Esse sem volta rápida. Assim como as 2 Alpine e as 2 Haas se juntaram às duplas da Mercedes, Ferrari e Red Bull para ir para o Q3. A direção de prova ainda não anunciou que depois que estava avaliando se o Pérez respeitou ou não os limites da pista na sua volta do quali, no visual, né, ali na sensação que era assim. Mas foi uma decisão bem esquisita. Foi assim, bem esquisito. Olha, me surpreende a Haas e a Alpine, mas eu acho que em relação, se a gente for fazer uma comparação com Williams, a Aston Martin, a Haas e a Alpine, a gente vê que essas 2 últimas são bem mais um ritmo, né? Mas em relação ao Pérez, você ficou surpresa assim com essa decisão da FIA? Porque é uma coisa assim bem
né? Que vamos ser sinceros, poderia ter acontecido a decisão no momento ali. Não precisava ter esperado e dizer que a gente vai ver tal coisa depois, fazer todo aquele rebuliço. Isso continua sendo batido na tecla. Se uma regra para um, a regra deve ser para todos. Coisa essa que já pelas fontes aí, pelas redes sociais, dá pra ver que o Vettel anda bem chateado em relação a isso, em relação a como as regras vêm sendo distribuídas para os pilotos. Então, Amiga, tem como você falar mais perto do microfone? E agora, né, indo pro Q3, vamos começar falando do Q3, que foi bem movimentado o Q3. Assim, foi bem legal. E assim como no Q2, foi o Ocon que abriu, né, a história da parte final da classificação. O francês, que é o Ocon, às vezes eu sempre esqueço que o Ocon é francês. Na minha cabeça ele é espanhol. Eu acho que é por causa do Esteban. Na minha cabeça o Ocon era canadense. Ok, talvez eu esteja confundindo o Ocon com o Latifi, porque eu acho eles bem parecidos. Eu não acho. Eu acho, eles têm uma semelhança. Mas enfim, eu achava que o Ocon, eu sempre confundo ele, que ele é espanhol, assim como o Alonso e o Carlos, né? E aí, falando do Q3, né, a gente teve o quê? A desgraça da Mercedes, que foi o quê? Primeiro o Hamilton, que escapou ali na curva 7, parou na barreira, mas aquilo ali acabou com a qualidade dele no momento, né? Depois a gente teve o quê? O Russell, que perdeu a traseira na entrada da última curva, ele rodou e parou no muro. O que causou... A gente vê que o Russell vem sendo um bom pupilo, né? Pois é, ele... O companheiro de equipe bate, ele bate junto. Ai, gente. Foi eu triste. acho, assim, a minha opinião bem sincera. Não sei se vão concordar comigo, mas eu acho que o Hamilton tinha muita chance nesse GP de ter conseguido uma pole ou um P2. Porque o ritmo dele estava muito bom, apesar de que a Mercedes está tendo bastante problemas com as retas. O ritmo dele estava muito bom e ele estava fazendo tempos bons. Então, na minha cabeça, ele teria conseguido ou uma pole ou um segundo lugar ali. Sendo bem otimista, eu diria que um P2. Eu não acredito que uma pole poderia escapar assim da mão do Leclerc, do Verstappen, não. Um P2 eu talvez acho que poderia ter acontecido, gente. Sou bem otimista. Mas vamos lá, né? Será que o Hamilton consegue uma pole daqui pro final do ano? Ainda nessa temporada, com aquele carro bomba da Mercedes? Quem Estão sabe consertando que as mudanças aí acontecerem, se bem que eu ouvi dizer que a Mercedes não vai fazer muitas mudanças a respeito dessa nova regra da FIA, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Porque o carro tá virando Frankenstein, né? O carro da Mercedes, que começou de um jeito, vai terminar de outro. De tanto de peça que eles vão ter que trocar. Eu acho que eles realmente já estão começando a desistir dessa ideia de conserto de carro e pensando no carro do próximo ano. Enfim, dando um jeito naquele carro é o que importa. Vamos aguardar, né? Ver o que a Mercedes vai fazer ali. E aí, vamos lá, né? Para terminar, o Max ficou com a pole, né? No surprise. O Charles ficou em segundo, o Sainz ficou em terceiro, seguido por Pérez, Russell, Ocon, Magnussen, Schumacher, Alonso e Hamilton. Sendo que nesse momento o Pérez estava aqui, né, em quarto, porque a FIA tinha passado o Q2, estava terminando o Q3 e a FIA não tinha investigado se o Pérez teria passado o limite de pista. O que ficou claro para a maioria das pessoas logo quando passou da primeira vez. Será que a FIA não está querendo trabalho? Será que eles estavam na hora do chá? Paninho? Os dois. Acho que a FIA estava na hora do chá, eles não quiseram interromper. Ai, gente, sinceramente. Ai. E aí, vamos para o quê? Sprint Race, porque eu acordei no sábado achando que era domingo exatamente por causa dela, a Sprint Race. Ai, sobre esse eu tenho muita coisa para falar, viu? Nossa, eu tenho muito para falar sobre o pós. Eu acho que o pós tem muita coisa para falar. Gente, eu acho impressionante como o Emily sempre se importa bem mais com o pós. Seja corrida, seja o que for. Porque eu acho que o pós é quando a gente consegue ver melhor o que aconteceu na corrida, só que de momentos diferentes. E aí, vamos começar falando sobre o quê? Porque a confusão, a patifaria
começou ainda na volta de apresentação, quando a Alpine não tirou o cobertor dos pneus do Alonso. Pra mim, a Alpine ia tirar os cobertores do Alonso. Foi assim, o auge, eu não sei. Eu pensei muito que ele ia surtar, assim, de uma maneira, assim, de... Ai, chega, vou sair desse carro, vou pra aquela garagem ali, daqui ninguém me tira mais. Porque, gente, é sério, tipo, como eles conseguiram esquecer disso? Tipo, como? Eles fazem isso absolutamente em todos os GPs, tipo... É tipo como se você esquecesse... É igual quando você esquece de tomar café, sei lá. Uhum. Mas o Alonso pode ter surtado antes, né? Não surtou, mas enfim. Porque o que foi que aconteceu? Eles já sabiam que o Alonso não ia poder meio que largar ali, porque eles não conseguiram tirar o cobertor na marca dos 5 minutos que tem para os mecânicos não tocarem no carro. Então eles já estavam ali sabendo que o Alonso não ia largar, né? Eu acho que aquele momento que você tá fazendo uma coisa, fazendo outra, quando você diz, ih, me atrasei, poxa vida. Só que isso não deve acontecer na equipe de Fórmula 1, né? Até porque eu gostaria muito de saber o treinamento que eles fazem, porque aparentemente não tá dando certo para muitas equipes. Não sei não, viu? Eu sei que pra mim foi muita doideira. Eu custei acreditar que aquilo tinha acontecido. E o engraçado foi os mecânicos tentando tirar o carro, né? Tipo assim, o Alonso botando a mão pra fora, tipo, chamando, e eles indo lá. Tadinho, gente, sério. Fiquei com pena dessa vez do Alonso. E aí acabou, né, que ele nem conseguiu participar da Street Racing. E aí os problemas... Ficar de fora. Sim. Os problemas seguiram antes mesmo da largada também, em outra equipe, com outro piloto que tem muita menos sorte que o Alonso. O Zhou que se aproximava do grid de largada quando o carro dele morreu no meio da última curva. Não, então, mesmo o dele parou ali no caminho mesmo. E eu fiquei tipo, minha gente, esse menino precisa urgentemente de uma oração, de um banho de sal grosso, porque não tá normal uma coisa dessa, não. Não tá legal. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Zhou, porque ele é um bom piloto. A gente já viu o que ele é capaz de fazer, mas ele não consegue terminar uma corrida, coitado. Ele precisa de uma oportunidade para fazer, né? Ele tá precisando de uma oportunidade, não tá dando, não tá acontecendo. Então, mesmo com o carro voltando a funcionar logo depois, né, a saída foi abortada, forçando mais uma volta de apresentação, reduzindo, né, o número de voltas da sprint de 24 para 23. Então, foi assim, uma sucessão de erros contínuos ali naquela sprint, logo no começo, né? E aí, na segunda tentativa da largada, né, o Verstappen ele saiu bem, como basicamente ele geralmente faz. São raras as vezes que ele não sai bem nas largadas. E saiu bem e ele já tracionou para segurar o Leclerc, enquanto o Sainz passou o companheiro de equipe por fora e passou a pressionar o holandês. E aí é que se dá o quê? A briga dentro de casa. Ferrari contra Ferrari. Essa briga dentro de casa que vai prejudicar ambos. Falo mesmo e falo com toda sinceridade, porque quem não quiser enxergar isso, não enxerga então. Mas a realidade é essa. A Ferrari não está numa posição de falar que os pilotos podem brigar entre si. Vocês querendo ou não entender isso, os pilotos ambos ali da Ferrari são bons, mas eles têm sim uma disparidade, eles têm uma diferença entre eles. E eu acho que não é momento do Binotto chegar e dizer, vocês podem brigar entre si, porque isso só vai estar ajudando a Red Bull, só vai estar ajudando o adversário. O Verstappen tava ali na frente e ali do retrovisor dele ele tava, se matem, briguem, podem continuar. Tipo, gente, a Ferrari, eu não sei o que tá acontecendo, porque não vamos mentir que não é difícil para eles dizerem, você vai estar na frente ou você vai estar na frente, é você que vai estar assumindo agora. Aí agora, esse ano eles resolveram falar, briguem entre si. Sinceramente, nessa sprint eu fiquei com muito medo, porque na minha cabeça ia vir uma batida entre os pilotos da Ferrari na corrida. Assim, sendo bem sincero, eu não acho que é momento de disputa entre equipe nesse momento do campeonato. Mas se a gente estivesse no começo do campeonato, talvez eu não tivesse essa opinião, porque ia estar, digamos, zerado. Mas, apesar de eu não concordar, eu
entendo que a Ferrari e o Binotto estejam tentando fazer isso, talvez para se redimir de algumas coisas que aconteceram e são faladas até hoje do passado em relação a isso. Pois eles escolheram uma péssima hora para se redimir, porque isso vai estar prejudicando eles. Eu também só não entendo quem fala que a Ferrari deveria ter primeiro e segundo piloto e reclama que o Pérez é segundo piloto na Red Bull. Isso é uma coisa que eu não entendo. Eu acho que se o Binotto passasse a tomar decisões mais sábias em relação a como vai ser nas corridas, ele conversar com os pilotos e talvez entrar em um consenso até mesmo entre os pilotos, sei lá, eles poderiam muito bem conseguir um P1 e um P2 no campeonato. Quem seria o P1 e o P2? Não sei. Mas acho que eles conseguiriam, porque ambos os pilotos já se mostraram pelo fato bons no que fazem. Do Charles estar na frente, provavelmente seria o Charles. Se a gente for levar em consideração a questão da pontuação e tudo mais. E é isso, eu acho que a Ferrari não está em momento dos pilotos estarem ali brigando entre si, mas... É uma coisa que... Mas é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Tá precisando de um Toto Wolff. Gente. Tem coisas que... no Binotto falta ódio pra levar as coisas adiante. E no Toto... O que falta no Toto que tem no Binotto? Um pouquinho de calma, porque ele é muito acelerado em alguns pontos. Minha filha, isso é verdade, minha gente. Se vocês já ouviram os rádios dele durante a corrida, dá pra ver que ele não respira nem pra falar no rádio. Ele fala muito rápido, tipo, muito rápido. Você não consegue nem... Você pensa que ele não tá respirando. Michael Easy Toto é o melhor rádio da vida. Eu amava escutar os rádios do Toto com a direção de equipe no ano passado. Era o meu momento favorito da corrida. Mas enfim, vamos voltar para a sprint, que tem muita coisa para falar, ainda tem a corrida, né? E ali, mais atrás, o Gasly, ele tentava apressar o Hamilton, mas ele acabou deixando o Lewis sem espaço e a Mercedes acabou acertando a AlphaTauri, levando uma rodada do Gasly, né? No final da primeira volta, também o Verstappen ele já liderava um seguido de Leclerc, Sainz, Russell, Ocon, Magnussen, Schumacher, Pérez, Bottas e Albon, enquanto o Hamilton, depois disso, né, caiu para 11º. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber como que o Pérez se encontra em qualquer lugar, porque eu acho impressionante. Ele é o mestre dos magos da Fórmula 1. O Pérez está em algum lugar no meio de um lugar que ele não deveria estar, ou que ele não estava. Porque a gente não tinha visto antes. Ele é o mestre dos magos, só isso explica, porque eu nunca vou entender isso, gente. Às vezes você não tá vendo ele, mas do nada você olha, meu Deus, o Pérez tá ali também. Pisca novamente, o Pérez está em primeiro, você nem percebeu que ele ganhou a corrida. Ele tá do lado na sua casa tomando chá com você e você não percebe. É o mestre dos magos, Sérgio Pérez. Em relação a esse toque do Russell com o Hamilton, o que foi que você achou? Eu achei que foi coisa de corrida mesmo. Só acho que o Gasly pediu afastamento de presidência do fã-clube do Lewis. Não, mas vamos ser sinceras, né? Que o Gasly esse final de semana aprontou e bem, viu? Tanto de punição que ele levou não foi brincadeira, não. O Gasly anda, em relação ao ano passado, ele anda tendo algumas dificuldades, né? Em relação ao carro também, que eu acho que o carro é um pouquinho pior do que a gente tinha no ano passado, do que entregaram para ele e pro Yuki. E aí são mudanças perceptíveis, né? Porque a gente vê que ele não anda se saindo tão bem quanto a gente esperava que ele estivesse. E aí, né? Baixaram apenas 3 voltas para que o Verstappen começasse a abrir uma boa vantagem do Leclerc, chegando na casa dos 2 segundos. E aí, enquanto essa diferença aumentava, né? O Charles passou a ser pressionado pelo Sainz, com menos de meio segundo separando as duas Ferraris. Então, já que o Verstappen estava lá na frente, eles decidiram disputar. Aquela coisa do cansaço enquanto se fala, né? Tipo, lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Opinião sobre isso eu já dei, gente. Não adianta. E aí, assim, foi uma briga. Foi uma briga interna, né? Os dois quase se encontraram em alguns momentos. Até que o Leclerc realmente assumiu a segunda posição e conseguiu abrir um pouco de espaço.
Já o Pérez e o Hamilton vinham fazendo uma corrida de recuperação, buscando se aproximar do pelotão mais à frente. O Pérez e o Hamilton, agora eu vou citar o Hamilton, na corrida todo mundo viu que ninguém sabia onde é que o Hamilton estava, de repente o Hamilton estava no pódio. A vida é Isso é assim. surpresa. I am Mas na surprised. sprint a gente teve a batalha Hamilton e Mick, né? Como ele deu uma canseira no Hamilton, gente. Foi pesada, viu? E aí, próxima metade da prova, uma bandeira amarela no segundo setor, com o Vettel indo para a caixa de brita. Novamente, sinto muito que o pelo Vettel Vettel. mais fez nesse GP foi ir para o cascalho. Tanto Foi na triste. sprint quanto na corrida, o Vettel foi mandado pro cascalho por algum toque com alguém, gente. Coitado, sério. Uhum. GP pra ser esquecido pelo Vettel. E aí, acho que a gente pode citar, assim, agora um alto momento da sprint, pelo menos para mim, foi a disputa de Schumacher e Lewis Hamilton. O que eu acabei de falar, pra mim foi assim o ponto alto da corrida. Sendo bem sincera, de coração mesmo, eu acho que foi o que deu gás pra corrida, foi aquilo. A disputa Mick Hamilton e Leclerc e Sainz foram as disputas que deram aquele gás. Só que a do Leclerc e do Sainz, o gás que me deu foi de medo, porque eu tava realmente cogitando que eles fossem se tocar. E eu achei que se não acontecesse naquela sprint, ia acontecer no GP no outro dia. Eu realmente achei que ia ter uma batida ali entre as duas Ferraris. Uhum. Eu também, assim, em vários momentos eu achei. Mas eu não tava pensando que eles eram tão loucos a ponto de fazer isso, Ai, né? gente, não sei não. Quando a pessoa tá a quilômetros por hora, o que passa na cabeça dela ali. E aí foi exatamente esse momento de disputa do Mick com o Lewis que proporcionou um dos melhores momentos do ano até agora, depois, né, de press. Porque aconteceu o seguinte, o Lewis estava chegando ali no Mick e o Mick estava atrás de Magnussen. Então, o Mick estava com mais ritmo que o Magnussen. O que foi que aconteceu? O Mick falou, olha, pede para deixar eu passar, porque eu tô com mais ritmo e ele vai acabar no final ultrapassando aqui nós dois. E o que aconteceu? A equipe não falou nem pro Magnussen, né? E o Mick ficou lá, né? Tipo, aguentando aquilo. Tanto que depois o Lewis realmente passou o Mick. Só que depois, né? Depois da corrida, o Mick foi dar uma entrevista e já não parecia mais Mick Schumacher, parecia o pai dele. Ele tava com muita raiva. Você percebia até no sorriso, a fisionomia dele, o sorriso, o jeito de falar, tava diferente. Quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, o que foi que fizeram com esse menino? Que água deram com esse menino? Porque eu não acredito na hora que eu vi. Tipo assim, ele tá muito pé da vida. Muito pé da vida. E aí eu gostaria de ver mais o Mick daquele jeito, eu não sei porquê. Eu achei que deu gás, eu consegui ver o Mick, sabe? O piloto Mick ali, o tanto que a gente tem dele para no futuro ter coisas ótimas, maravilhosas, assim, eu consegui ver naquele Mick. Eu não sei nem o que falar. Pra mim, eu acho que é como eu falei, eu acho que depois que ele pontuou, ele tá com aquela sede, assim, tipo, não é um campeonato, porque tem equipes que estão bem mais à frente, mas fazer uns bons pontos nas corridas que ainda tem por vir, eu posso fazer. Então, o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. E agora que ele ganhou os primeiros pontos dele, ele vai fazer o que ele tiver que fazer para conseguir mais pontos e mostrar que ele é um bom piloto. E aí, eu acho que agora a gente pode ir para a corrida, né? Vamos para a corrida, vamos. Desembarcamos na Áustria, né? Território da Red Bull, desembarcamos na Red Bull Ring. A gente só não sabia que ia vir tanta coisa, né? Sejam boas ou ruins. Ou que a Red Bull ia sofrer tanto. A Red Bull que sempre ganha ali naquele território, né? Mas vamos lá. De início ali, antes mesmo da corrida, já teve um problema com o carro do Hamilton e a equipe começou a trabalhar ali nos freios do carro dele. Dali eu já achei que não ia dar muito bom a corrida pro Hamilton, né? Mas né que deu bom para ele, gente. O Hamilton, como a Emily mesmo disse, tá fisgando ali o pódio já faz umas 3 corridas, né? Com essa de agora. Sempre aparece no pódio.
E aí a gente teve a largada. A largada pra mim não aconteceu assim nada demais. Aconteceu o que eu esperava que já ia acontecer. O Max largou bem, né? Pra você, teve Então, algo de surpreendente na largada? não, assim, olha, sendo bem sincera, só teve algumas partes do GP que foi animador, mas a largada pra mim foi tipo, ok. Foi ok também pra mim essa largada. Foi uma largada com coisas que a gente já esperava. Tipo, não teve nada de tão, sabe? E Uhum. aí veio o senhor George Russell e o senhor Pérez e acabaram se tocando. E o Pérez foi pra fora da pista, e não só pra fora da pista, né? Pra fora da É. corrida também. Gente, o Russell ganhou uma punição, inclusive, pelo toque com o Pérez, mas é aquilo, o Russell não tirou o pé, né? Quando a gente vai ver ali as coisas acontecendo. Ambos foram, e o toque acabou acontecendo. Aí vem muito aquela questão, tem gente que fala que o piloto tem que tirar o pé, tem gente que fala que o piloto tem que ir, e não sei o que, não sei o que. Mas eu Mas acho o que tem foco, essa diferença aí entre o Russell e o Hamilton, né? Eu acho que se fosse o Hamilton ali naquela questão, ele ia tirar o pé. é, Mas não vou mentir que eu achei que deu aquela emoçãozinha ali, tipo, aconteceu o que aconteceu e foi infeliz pro Pérez, mas mas falando sobre isso, até o Hamilton Marco falou que o Pérez estava errado ali, que eles falaram para ele não fazer aquilo, e ele foi lá e fez, que não era o momento. Então por aí você já tira, né, em que plano estamos quando isso aconteceu. Eu até fiquei bem surpresa. também fiquei surpresa agora. E aí, ali ao longo da corrida, ainda quando ele estava liderando, né, Max Verstappen, começou a reclamar do seu carro. Isso me intriga muito sobre o carro da Red Bull. A gente vê que ele tem uma boa diferença entre os outros carros do grid, mas ele também, quando resolve empacar, ele realmente empaca. E aí É, o piloto começa a reclamar e você já fica, será que vai parar? Uma coisa que eu sempre fico assim, quando os pilotos da Red Bull começam a reclamar, é se o carro vai parar, porque na maioria das vezes quando eles reclamam, o carro realmente para ali, deixa eles na mão. Mas o carro do Max não deixou ele na mão, só que ele já foi reclamando ali de algumas coisas que ele viu que não estavam indo bem. eu fiquei com medo ali. Achei que realmente o carro da Red Bull ia parar, porque o carro da Red Bull tem aquilo, né? Ou é 100 ou é 80. Ou ele é o melhor carro do grid, ou ele não termina aquela corrida. Então, Confiabilidade, é, fica aí aí um eu fiquei tipo. E questionamento. realmente dava para perceber que o carro não tava legal, o Max não tava conseguindo tirar tudo. Porque a gente sabe que o Max consegue tirar tudo daquele carro e a gente não sabe nem como é que ele tira. Então dava para perceber que tava alguma coisa errada naquele carro desde a sprint. E Porque aí a gente só teve a certeza disso mais ainda quando o Leclerc passou ele simplesmente 3 vezes. sim, 3 vezes. exatamente. Ele já podia pedir música no Fantástico, né? Não Passou o que o Max. carro da Ferrari seja ruim e não que o Leclerc seja pior piloto que o Max. Mas, dando em consideração o carro e o que a gente viu até o começo da temporada até agora, a gente percebeu que realmente o carro da Red Bull estava com alguns problemas. Eu acho que ambos os dois carros, Ferrari e Red Bull, me intrigam muito, porque tem dias que eles vão e mostram um bom ritmo, mas tem dias que quando eles querem parar, meu filho, Uhum. eles param. É Tanto ali no tempo deles. é de Veneza, assim. E aí, tanto que teve esse final de semana, a gente teve uma atualização no carro da Ferrari, né? E foi uma atualização da asa que a gente viu lá de Silverstone. E aí a gente conseguiu perceber realmente que melhorou o carro da Ferrari. Você achou isso também? Eu achei que o ritmo da Ferrari estava bem melhor nesse GP, tanto é que o Leclerc comentou sobre isso no rádio dele. Tava consideravelmente bem melhor do que antes. E o da Red Bull, que era bom, assim, mas teve esses problemas, né? Então, foi complicado. E aí, como eu já falei, o Gasly simplesmente esse final de semana recebeu punições à torto, né? E dessa vez na corrida ele recebeu porque ele, ele e o Vettel se tocaram e ele fez o Vettel parar na brita mais uma vez. O matching desse GP foi Vettel e a brita e Gasly punições. Foram os matchings. Minha gente, sério.
aquele momento, mas sério, fico triste pelo Gasly e fico triste pelo senhor Sebastian Vettel. É desanimador, Bem gente. E desde complicada. a classificação, o Vettel veio reclamando, tanto no rádio, ele falando que a situação não tá legal, que isso é doloroso. Pra ele, como piloto, deve ser realmente muito doloroso. Imagina também para os fãs, né? Campeão do mundo, né? Tipo, 4 vezes campeão do mundo. O cara é muito bom. E de repente, tipo, sabe, se deparar com isso. Aston Martin, se vire desse seu jeito, mas não faça o Vettel continuar passando por essas situações, porque é muito ruim ver ele triste, gente. E aí, aconteceu um dos momentos que eu acho que foi mais marcante, que vai ficar assim, acho que pra sempre, principalmente para os fãs e para os fãs do Sainz, né? Sainz fora da corrida. Deu pra ver, deu pra ouvir, né, no rádio do Sainz, no momento que ele fala, não, motor, não. O engenheiro dele vem bem calmo, né, fala, sim, só isso. E tipo Gente, assim, o que mais me deixou agoniada foi, ele levou o carro ali pra onde era uma ladeira, né, então, mesmo quando ele foi tentando sair do carro, o carro começou a pegar, começou primeiro as fumaças, depois começou a pegar fogo, e ele dando ré simplesmente não sozinho. tava, e dando ré sozinho, e ele simplesmente estava tentando ali se levantar e sair do carro, e eu achei simplesmente uma demora absurda dos Marshalls, sério. Sim. Mas tem um porém, né? Porque os machos, eles têm uma hierarquia. Então, como é que Sim. acontece? Tem que primeiro ser mandado. E antes disso, eles não podem entrar na pista, entrar ali, sem ter a bandeira amarela. A gente tem aqui um vídeo com os Masters do GP de Interlagos ano passado, que entregaram a bandeira pro Hamilton e toda aquela história. Eles explicam todo o acontecimento do dia e explicam também um sobre pouco isso, como é que como funciona. funcionam ali. Então, depois deem uma olhadinha, uma ouvidinha ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão entender melhor. Mas eu sei que foi muito agonizante, porque o carro começou a pegar fogo e ele ali todo tentando sair. Quando ele saiu, ele deu um alívio, mas deu pra ver que, sem dúvida, né, tipo, ele poderia, eu acho que o Sainz iria pro pódio, né? Sim. Então, ele tava com ritmo pra ficar na frente do Max. Ele já tava ali. Eu não acho que ele. Eu acho que talvez ele pegaria um P3, pra ser sincero. Não, eu tenho certeza que ele conseguiria um P2. Seria uma dobradinha, porque o ritmo dele tava melhor do que o do Max. O ritmo das duas Ferraris estava melhor do que do Max, então realmente foi ali triste para a Ferrari, que poderia ser assim uma dobradinha. E aí quando ele saiu do carro, ele se abaixou e acho que ele tentou se acalmar ali, porque é um momento realmente triste, né? Que você fica, você não sabe se você chora, se você fica com raiva, você não sabe, né? Então, mas infelizmente foi um final de semana triste na questão da corrida para Carlos Sainz. Geralmente o Sainz ele é bem pragmático, né? Tipo, não acredita em sorte, não acredita em azar, ele sempre faz aquela cara de porque fez. Você nunca sabe o que é que tá acontecendo. Mas aquele ato dele, tipo, sentar assim na beira da pista e ficar olhando foi bem triste, assim, você percebia que ele tava assim, bem triste. E aí você viu... a mesma cara sempre, né? Tipo, as mesmas reações. E aí você via a reação do empresário dele, que no caso também é primo, e o cara tava se inspirando dentro do box, tava tipo assim, quebrando tudo. E o Sainz estava tipo, não vou reagir, eu vou me abaixar aqui, esperar Dolor. levar. É isso, gente, foi bem dolorido para Carlos Sainz. Mas aí o GP teve que seguir, né? E o Leclerc, que já estava indo para as voltas finais e concretizando cada vez mais a sua vitória no GP, começou a reclamar do acelerador no rádio. E aí eu já fiquei assim, que vai vir uma reviravolta final aí. Já pensei que ele ia ali sofrer também um abandono, mas aí já avisaram para ele que tinha motivos para isso acontecer, mas que por agora ele não se importasse com aquilo. Tipo, você nem precisa acelerar numa corrida, né? Pra que você vai se importar com o acelerador? Já estamos nas voltas finais. Já estamos nas voltas finais, só segue o roteiro. E uma coisa que vale ressaltar, né? Que o Binotto, depois da corrida, falou que ele não viu as últimas voltas devido ao nervosismo, né? Dos problemas com Leclerc. Inclusive, isso explica bastante coisa sobre a Ferrari atualmente, né? Não querendo dizer nada, não. Eu me estresso no vídeo da corrida.
Ele É assim que evitando ali o faz. estresse, né? Binotto. Às É, vezes o é a estresse idade tem que ser também, né? evitado, às vezes a gente tem que bater de frente, enfim. E aí ele reclamou disso, mas seguiu ali o ritmo e conseguiu concretizar a sua vitória. E a gente foi um bom destacar dessa corrida que a gente sempre fala, que ou às vezes acontece movimentação no pilotão da frente ou no pilotão lá de trás. Mas dessa vez a animação foi tanto no pilotão da frente quanto pro pessoal lá de trás, porque a gente teve Mick Schumacher e Hamilton novamente. O Mick realmente está disposto a fazer acontecer. Ele está com sangue nos olhos, como ele disse. E ele, Literalmente, mais sangue nos uma olhos. vez, teve uma disputa ali com o Lewis Hamilton, né? Mas acabou que o Hamilton acabou levando a melhor. E a gente não teve só essa disputa do pilotão atrás, não. A gente teve uma disputa que pra mim foi a mais confusa de todas. Sério, pra mim, eu vou citar ela aqui e não sei pra vocês. Mas pra mim, essa foi a disputa mais confusa de todas que aconteceu ali no pilotão de trás, minha gente. Que foi simplesmente Magnussen, o Zhou, o Norris e o Schumacher. Foi complicado. Eram 5 carros. E eu Não, fiquei tipo, gente. e eu fiquei, gente, virou bagunça. O que é isso? Vocês não têm medo de algo acontecer? A pista é larga, mas nem tanto, né? Coisas que a gente não veria numa pista como a de Mônaco, né, por exemplo. A gente não veria nem 2 carros, quem dirá 3 ou 5. Conseguindo ultrapassar ali já é demais. Você ainda quer uma disputa. Olha, e outro ponto para se destacar é o Bottas, ele largou do pit lane e ele acabou sendo P10 e o Russell saiu de P19 para P4, viu? Então vale muito destacar esses nomes aqui. E vamos ao ponto também crucial. Daniel Ricciardo conseguiu pontuar nesse GP. Sim. Quanto tempo que a gente não via Daniel Ricciardo pontuando? E aí vem mais uma questão, ele conseguiu fazer esse ponto sem o DRS dele estar funcionando. Então, o que eu quero dizer é, assim, o Zac Brown, você tem tanto patrocínio, arruma o patrocínio até para colocar nas rodas da sua McLaren. O que custa você arrumar esse DRS? Eu espero que daqui para o próximo do GP esse DRS esteja arrumado. Inclusive, eu postei, né? A gente postou lá no paddock hoje, falando sobre o que o Zac Brown falou para a mídia, que o Daniel Ricciardo continua na McLaren até 2023. E tem um porém, viu? Porque acabou de sair uma notícia, tem mais ou menos assim, algumas horas, que de acordo com a BBC, a McLaren estava explorando opções para 2023, caso o Ricciardo decida deixar a equipe. E aí falaram também, segundo a BBC, que o Albon e o Vettel são apontados como potenciais candidatos. Meu Deus, que estranho seria ver o Vettel na McLaren. Muito confuso. Muito confuso. Mas enfim, né, gente? A gente vai ver aí, eu já disse, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar até o final desse ano e para a próxima temporada. Eu só espero que pelo menos nessa temporada as coisas mudem um pouco na McLaren, porque é bem difícil você ver fazerem o tempo todo comparações com os pilotos, mas é complicado quando um piloto tá... assim, eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo com o Ricciardo. Eu sei que nem ele sabe direito se é questão da adaptabilidade dele, que é tipo assim, meio que já virou uma piada, entre aspas, ou se é questão também do carro. Porque não adianta só a gente estar falando o tempo todo que ele já deveria ter se adaptado, se o carro também não ajuda. Então, tipo... É esse o ponto crucial, tipo, o carro não favorece, então também a gente não pode só exigir do piloto, porque eu tenho certeza que por ele já teria se adaptado há muito tempo. É para ser um trabalho em equipe, né? Carro e piloto. E equipe. Entendeu? Então são 3 cabeças ali dentro daquele carro que precisam funcionar. São 3 pontos cruciais para que as coisas funcionem. Então fica aí, né? Nosso questionamento à McLaren, do que eles ainda vão trazer aí pro carro, porque eu soube que eles não querem trabalhar em muitas atualizações esse ano, porque querem trabalhar nas melhorias pro próximo ano, no carro do próximo ano. Então, vamos ver aí, né, o que vai acontecer. E por fim, se concretizou, Charles Leclerc venceu na Red Bull Ring, venceu na casa de Max Verstappen, venceu na Áustria, né? Ele venceu ali na casa que era da Red Bull, na verdade, né? E consagrou ali sua vitória como P1, Max Verstappen P2
E ele, que surgiu ali, foi muito. Tá Do aí uma pessoa. nada. Tem uma pessoa que foi beneficiada também com o DNF do Carlos Sainz, foi ele, Lewis Hamilton, que foi P3 nesse GP. É o terceiro GP que ele sobe ao pódio, né, como P3. E vamos esperar aí para ver o que vai acontecer na próxima corrida, para ver se ele também aparece Pois aí é. pelo E uma pódio, coisa gente. que eu percebi é que, assim, a Ferrari e a Red Bull fizeram uma troca, né? Porque o Max venceu na Emília-Romagna e agora o Leclerc Sim, venceu no Red Bull Ring, né? No GP da Áustria. Então, estamos aí. Falta também Holanda e também falta Monza. Vamos ver o que é que vai dar, né? será se vão inverter novamente ou será se cada um vai ganhar na sua casa? E também falta o GP da Bélgica, porque, para quem não sabe, o Max, ele é um piloto holandês, mas ele nasceu na Bélgica. Então, será que vamos ter alguma Ferrari, alguma Mercedes? Quem sabe vencendo nesses circuitos? E aí vamos Tudo ter o pode Max assim no acontecer, Monza. né? Tudo pode Seria acontecer. interessante. Seria interessante. E é isso, gente. Eu acho que no mais é isso. Já falamos tudo que tínhamos para falar a respeito dos acontecimentos e agora a gente vai esperar o próximo GP ali. Vamos esperar para ver se tem atualizações das equipes, né, em relação aos seus carros, as mudanças que vão ser feitas a partir do que a FIA exigiu agora. E se vocês querem continuar acompanhando a gente, continuar acompanhando a vida dos pilotos, das equipes, em semanas que não são de GP, como por exemplo essa agora, sigam a gente no nosso perfil no Instagram, PaddockPRF1. Lá vocês vão ter acesso a tudo isso, vocês vão realmente sentir dentro do paddock. E é isso. Obrigada por ter escutado o Paddock Podcast.